Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é dia 8, terça-feira, aula de geografia, 8 de setembro de 2020, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Ontem nós iríamos ter aula de matemática, só que por conta de ser feriado, nós vamos adiar essa aula, que vai ser agora na quinta-feira, e a de quinta vai para segunda. Mas isso não vai alterar muito o nosso cronograma não, tá tudo bem, tá bom? Então, hoje nós vamos começar na página 17 do livro de Geografia, que nós vamos falar sobre paisagens e seus componentes. Então, é um assunto que eu gosto. Eu já dei pro terceiro ano no outro bimestre. Foi bem legal. Nós falamos disso até em sala de aula um pouquinho, né, sobre paisagens. Mas nós vamos falar agora com vocês, quarto ano. Então, paisagens. Aqui no livro ele mostra duas paisagens para vocês. Uma paisagem onde tem montanhas, um lago, um mar, e a outra onde também tem mar, montanha, só que tem cidade, né? Nós temos aí prédios, casas, uma iluminação. E vocês olham para essas duas imagens na página 17. E qual das duas vocês me dizem que é uma paisagem? Para vocês, paisagem é só o que tem algo da natureza? Por exemplo, paisagem para vocês podem ser só a primeira imagem, que é de lago, montanha, aquele marzão ali bonito. Paisagens para vocês é só isso? Se for só isso, vocês estão pensando errado. Por quê? A paisagem, ela é extremamente, literalmente, tudo o que nós conseguimos ver. Tudo o que nós conseguimos ver é paisagem. Um monte de prédio, casa, montanha, tudo. Cidade é paisagem? É uma paisagem de uma cidade. Aquele monte de prédio é paisagem? Sim. Floresta é paisagem? Sim. Tudo o que nós conseguimos ver é paisagem. Só que nós estamos limitados a só o que nós conseguimos ver? Não. A paisagem, ela vai muito além do que só nós enxergamos. Nós ouvimos, nós sentimos o cheiro, nós conseguimos pegar. Então a paisagem, ela também mexe com todos os nossos sentidos. Então, paisagem não é só o que você consegue ver. Paisagem é também o que você consegue ouvir. É também o cheiro que você consegue sentir. Então, a paisagem é tudo isso. Imagina uma pessoa que perdeu a visão, por exemplo. Essa pessoa, ela nunca mais vai ver uma paisagem? Não. Por mais que ela não vá conseguir ver literalmente com os olhos, ela pode ver de outras formas. Ela pode sentir a paisagem de outras formas. Ela pode ouvir aquela paisagem. Quando você pensa numa floresta, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Não é um monte de árvores, aquelas plantas, mato no chão. Você não consegue ouvir o som dos passarinhos cantando. Você não imagina isso quando você pensa em floresta? Som de animais, barulho de vento. Isso também é paisagem. Quando você pensa numa cidade, você já não escuta logo barulho de carro, de buzina, de gente gritando, de um monte de coisa? Então, isso também é paisagem. Quando você pensa, tenho que ir em Caxias, no centro de Caxias, o que você pensa? Gente, gritando, um monte de carro buzinando, os ambulantes querendo vender chip, cartão, bolsa, sapato, tudo. Você já imagina logo isso quando você fala, vou em Caxias, já sei tudo que eu vou ouvir. Então, paisagem é isso. Caxias é a paisagem, Pilar é paisagem, centro de cidade é paisagem, coisas naturais são paisagem. Então, nós nunca podemos nos limitar que paisagem seja só coisas naturais, praia, cachoeira, lagos, montanhas, tudo isso também é paisagem. Mas as coisas que são de cidade grande, que foram construídas pelo homem, pontes, esses tipos de coisa, também são paisagens,
tá bom? Nunca vamos esquecer disso. Virem a folha, vamos para a página 19. A página 19 ele vai falar dos elementos da paisagem. As paisagens, elas podem ser físicas, materiais, ou seja, elas vão ter pontes, vão ter prédios, vão ter casas, vão ter coisas que foram construídas pelos homens, né? Elas vão ter paisagens naturais, paisagens antrópicas. Nós vamos estudar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Então, nós vamos ter elementos artificiais, elementos naturais. E o que seria isso? Elementos artificiais está ligada à paisagem antrópica. Por quê? Tudo que é artificial, tudo que é antrópico, significa que foi feito pelo homem, tá? Então, assim, toda vez que você ouvir que a paisagem ela é artificial, ela foi criada, ela foi colocada ali, não é natural. Natural é o que acontece sozinho na natureza. Por exemplo, cachoeira. Foi o homem que fez a cachoeira? Não, quando a gente chegou a cachoeira já não estava lá. A cachoeira sempre existiu. O mar, foi o homem que fez o mar? Não. Então, assim, tudo é natural. Tudo que seja natural não foi o homem que fez, é da própria natureza. Ele se construiu sozinho, aconteceu sozinho, naturalmente. Agora, tudo que for artificial foi o homem que criou, ou seja, se transformou em uma paisagem antrópica, beleza? Então, por exemplo, um prédio é um elemento artificial. Por quê? O prédio foi o homem que criou. Por exemplo, uma casa, uma ponte, qualquer coisa que tenha sido o homem que criou é um elemento artificial que vai compor toda uma paisagem antrópica. Então, quando a gente olha para a cidade grande, a gente vê aquele monte de prédio, casa, a gente olha para um bairro, a gente vê tudo aquilo, comércio, tudo isso é uma paisagem antrópica, porque foi tudo criado pelo homem, tá bom? Então, lembrando, paisagem antrópica é feita de elementos artificiais, que foi o homem que criou. E paisagens naturais, elas têm elementos naturais, ou seja, cachoeiras, praias, lagos, montanhas, árvores, florestas. Tudo isso foi feito naturalmente. O homem não interferiu, não na criação daquilo. Só que, virando a página aqui, ó, na página 20. Aqui ele fala assim pra gente: as paisagens, elas contam histórias. Por quê? Nós sabemos que o homem interfere sim na natureza. O homem interfere. Por mais que aquilo ali tenha sido criado naturalmente, muitas coisas na natureza é destruída. Muitas coisas na natureza são destruídas porque o homem interfere. Então, desmatamento, tudo que é destruído pelo homem foi interferido pelo homem na natureza. Era uma coisa que foi feita naturalmente, que o homem interferiu e criou alguma coisa artificial que foi ele que colocou ali. Mas nós temos que entender que as paisagens contam histórias. Por que as paisagens contam histórias? Porque as paisagens, elas podem mudar, elas estão em constante mudança. Como assim elas estão em constante mudança? Muitas coisas podem mudar na paisagem. Por exemplo, uma paisagem que é antrópica, que é artificial, ela pode mudar, porque alguma coisa da natureza pode fazer com que aquilo ali mude. Por exemplo, alguma catástrofe. Exemplo, não sei se vocês já ouviram falar naquele vale que arrebentou, aquela barreira que arrebentou e jogou lama por toda a cidade, por todo aquele bairro, e fez com que aquele bairro ficasse coberto de lama, matando assim pessoas, animais, espécies de plantas, espécies de animais aquáticos. Então, assim, a paisagem que era antrópica, que foi criada pelo homem, foi mudada pela natureza. Mas isso também pode ser o contrário. O homem, ele também pode mudar a natureza, fazendo desmatamento, desmatando árvores para poder construir prédios, ou poder fazer alguma coisa que seja para ele, construir uma ponte,
Peraí que minha luz caiu aqui. Construir uma ponte, construir alguma coisa que seja necessidade para ele. Então, o homem ele também interfere nisso. Mas também a natureza pode interferir também na própria natureza, assim como o homem também pode interferir na própria paisagem antrópica. Então, assim, vento, chuva, rio, mar, gelo, tudo isso podem causar erosões que vão fazer com que a paisagem ela mude. Agora, como assim? Por exemplo, nós temos uma rocha, uma montanha, uma pedra, uma rocha. Com o passar do tempo, passando vento ali, passando chuva ali, aquela rocha ela vai se desgastando. Então, com o passar de décadas, séculos, milhares de anos, aquela rocha não vai ter o mesmo formato que ela teria. Por exemplo, se a gente olhar para uma rocha hoje, daqui a 30 anos, quando nós olharmos de novo, aquela rocha vai ter um formato diferente. Porque com o passar do tempo, choveu, ventou. Se aquela rocha ela fica perto do mar, aquela maresia pode ter desgastado ela também através do vento. Então, a paisagem natural, ela mesmo pode mudar a sua própria paisagem, tá bom? Então, a paisagem, ela conta a sua história. Por quê? Elas podem mudar constantemente. Então, você vai saber que aquilo ali aconteceu alguma coisa. Ou o homem destruiu, ou a natureza própria se mudou, ou o homem destruiu a sua própria paisagem, ou ele mudou simplesmente porque ele quis. Antigamente ali eram casas, hoje em dia são prédios. Então, aquela paisagem mudou. Deixou de ser casas e agora são prédios. Não deixam de ser paisagens antrópicas, mas ela mudou de alguma forma. Do mesmo jeito que florestas podem mudar, porque o homem pode desmatar, diversas coisas podem acontecer, né? Um raio pode cair e queimar, então diversas coisas podem acontecer ali. Então, esses são como a paisagem funciona, quais são os tipos de paisagem. Não esqueçam, paisagem antrópica e paisagem natural. Falamos um pouquinho, é um conteúdo bem simplesinho, é mais vocês entenderem que a paisagem ela é tudo que nós podemos sentir, independente de ser com a visão, com a audição, com o olfato, com o tato, que nós podemos pegar. Então, tudo faz parte da paisagem, tudo que está ao nosso horizonte faz parte da nossa paisagem, beleza? Hoje, essa semana, no caso, né, nós não teremos conteúdo para copiar no caderno das minhas matérias. Matemática, ciências e geografia nós não teremos nada para copiar, mas nas matérias da professora Thaís nós vamos ter, tá? Artes, história e português, vocês terão matéria para copiar no caderno. Lembrando que, como foi dito na reunião, nós agora fazemos assim, uma semana ela passa no caderno e eu passo no livro, e semana que vem eu vou passar no livro e no caderno e ela só no livro, beleza? Então, vocês vão fazer os exercícios da página 21, 22, tá bom? Só isso, rapidinho. Então, página 21 e 22 para vocês poderem fazer o exercício do livro. Só isso, não tem conteúdo para copiar no caderno. Qualquer coisa vocês me chamam, estou sempre disponível para vocês de 8 a meio-dia. E um beijão e até amanhã.